Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, não sei que horas realmente vocês vão ver esse vídeo. O ideal é que fosse no horário da aula, né? Mas enfim. Então, vejam só, tô gravando isso aqui pra gente ver como é que a gente vai tratar dos assuntos da gente de matemática, né? Como a gente vai dar seguimento. Então, vamos continuar nesse momento falando sobre a estatística. Eu passei o filme para vocês e também passei aquele slide, passei um exercício sobre o filme. E no slide que eu passei para vocês, tem alguns detalhes, né, que eu não sei se ficaram claros. Aí eu adaptei um pouco o slide e fiz os exercícios para vocês entenderem como é que realmente funciona na prática. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Porque aí a aula de hoje vai ser essa parte de conhecimento, né? A gente vai conhecer o material, conhecer por que realmente a estatística é importante para a gente, apesar de vocês já verem isso no ensino fundamental, mas a gente vai ver um pouco mais aprofundado. E até nesse período de crise mesmo, acho que vocês já devem ter visto, quando saiu uma reportagem sobre coronavírus, elas são representadas para a gente estatisticamente. Então, vamos entender aí como é que tudo isso funciona e também eu vou falar um pouco nessa aula sobre como a gente vai proceder, como é que vai ser o segmento do nosso estudo, né? Por exemplo, na sexta-feira eu acredito que vou fazer live com vocês e essas lives eu vou estar passando atividades, né? Eu vou separar vocês em grupos, não que vocês vão fazer juntos, mas vão fazer individual, só que para cada um ficar com um tema diferente, para não fazer todo mundo sobre a mesma coisa, né? E aí, depois que eu fizer essa separação, eu vou dizer para vocês, explicar na videoconferência o que é que vocês vão ter que fazer. E tudo vai ser sobre pesquisas em relação à estatística e dentro das possibilidades de vocês. Então, vou começar a explicar para vocês como é que tudo funciona direitinho, tá bem? Vamos lá. Então vamos lá começar, né? Eu coloquei aqui para vocês esse título, Estatística e suas aplicações, porque não adianta a gente ver a estatística se a gente não vê como é que ela funciona na aplicação dela. Então, vamos ver aqui cada coisinha. O slide que eu passei para vocês não tem esses efeitos. Então, bora lá. Primeiramente, o que é estatística? Tá? Então, a gente pode compreender estatística como sendo análise de dados, tá? A gente diz que, no geral, a gente utiliza a estatística para analisar dados, mas que dados são esses? A gente pode ter dados de qualquer coisa que a gente queira fazer um estudo sobre. Por exemplo, o tema mais falado agora é o coronavírus, né? Então, a gente utiliza essa estatística para poder analisar os dados do coronavírus. Por exemplo, o crescimento da quantidade de casos ou a quantidade de mortes, tudo isso é analisado a partir dos dados. Só que para a gente poder analisar esses dados, a gente precisa de alguns processos, precisa seguir. Não é à toa só pegar assim, peguei os dados e tá. Não, a gente precisa seguir os processos, que o primeiro é coletar esses dados, tá? Primeiramente a gente pesquisa os dados, né? A gente precisa fazer essa coleta, fazer essa organização. Ou melhor, a gente coleta, né? A gente pesquisa, depois a gente vai para a parte da organização. E eu só tenho como organizar uma coisa que eu já fiz a coleta, né? Depois que a gente faz a organização, a gente resume, tá? Como assim resumir? Às vezes a gente pega muitos dados desnecessários ou bagunçados ou algo do tipo, e a gente precisa simplificar isso para facilitar a vida da gente. Não adianta só pegar e jogar de todo jeito. Depois que a gente resume, a gente começa a interpretar os dados, né? A gente vai começar a distinguir, dizer para que aquela coisa, para que isso, por que aconteceu isso ou aquilo, diante dos dados anteriores que a gente vai ter. E depois a gente faz uma apresentação. E essa apresentação que a gente vê é justamente as formas que a gente vai ver daqui a pouco sobre tabelas ou gráficos, tá? Porque a gente precisa de um método para apresentar. E quando a gente fala em apresentação, a gente está falando disso. Próximo passo aqui, qual a importância da estatística? Porque a gente viu agora o que é estatística, mas para que serve a estatística? Então, é um pouco óbvio para a gente, diante das situações, se a gente for olhar para esses exemplos, o exemplo que eu acabei de citar. Mas, assim, de forma geral, a gente utiliza a estatística em muita coisa na vida, coisas que vocês, às vezes, utilizam e nem percebem que estão utilizando a estatística, né? Então, a gente pode dizer que ela desenvolve um papel necessário em praticamente todas as áreas da nossa atividade. E uma dessas áreas, é, por exemplo, a renda per capita. Vocês vejam direitinho isso aí, como é em geografia lá, vocês vão aprender direitinho.
desemprego, taxa de crescimento populacional, habitação, escolaridade, enfim, muitas coisas, praticamente tudo. Às vezes a gente até faz o uso da estatística sem perceber, né? Quando a gente, por exemplo, vai no mercado e a gente tá lá no mercado fazendo uma pesquisa, eu quero comprar um sabão, mas qual sabão é mais acessível? Tipo, ele é bom, mas é mais barato, até porque às vezes a gente sabe que tem sabões que não são tão bons e o preço está lá em cima. Então, quando a gente começa a fazer essa pesquisa, a gente já está analisando uma coisa estatisticamente. Isso é estatística. Então, para a gente entender melhor, tá? Para a gente poder aplicar os processos, isso que a gente viu, aquela questão lá do início, de coleta, organização, resumo, apresentação, a gente precisa utilizar alguns mecanismos, tá? A gente não pode simplesmente chegar, vou fazer isso como? Não, a gente tem mecanismos ou ferramentas, a gente pode chamar de ferramentas também, para poder fazer isso, tá? Um exemplo... outra funcionalidade da estatística, que é muito importante, é que além assim, dela facilitar a visualização da gente de dados, ela também tem o seguinte, ela consegue trazer para a gente um resultado de uma coisa geral, mas sem utilizar todo mundo dessa pesquisa. Como eu coloquei nesse exemplo aí para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas em tempo de eleição sempre passa em jornais, na televisão, uma ideia de como é que estão o resultado, quem vai ser eleito, ou quem é que vai perder, ou quem vai para o segundo turno, enfim. E eles veem tudo isso estatisticamente. Então, só que assim, se a gente fosse analisar, no Brasil a gente tem cerca de 140 milhões de eleitores, um pouco mais. Sendo que imagina que uma empresa que é especializada em fazer pesquisas, ela fosse entrevistar 140 milhões de eleitores, o trabalho que ela não ia ter, né? Nem valia a pena, era melhor esperar o dia e o resultado. Sendo que é possível a gente ter uma noção desse resultado se a gente pegar apenas uma parte da população. Como se vocês veem, por exemplo, eles falam que foram 2.000 e poucos entrevistados, ou 10.000. Enfim, e esse povo, eles normalmente são variados, não pegam só de um lugar. Por exemplo, vou entrevistar todo mundo de São Paulo. Aí a gente não vai ter um resultado real, né? Entrevistam pessoas de vários lugares, várias regiões do Brasil, para então eles poderem ter uma noção. Então, é para isso também que serve a estatística, para a gente ter uma noção. Uma das funcionalidades dela é isso, a gente tem uma noção do contexto geral a partir de uma pequena parte daquele conjunto, tá? Então, vamos entender melhor agora quais são essas ferramentas e mecanismos, tá? E para isso a gente precisa entender assim que existe uma linguagem estatística. Vocês vão ver aqui palavras que vocês já conhecem, sendo que não tem o mesmo sentido nesse caso, tá? A gente utiliza ela agora como sendo uma coisa da estatística, a gente está dando um novo significado ao que a gente já conhece. Então, a gente vai ter aqui, que alguns exemplos desses mecanismos e ferramentas, tá? Aqui para a gente poder fazer essas pesquisas, população, amostra, variável, dados, rol, e às vezes as pessoas utilizam outros termos, mas esses são os principais. E a gente vai ver cada um deles detalhado para a gente poder desenvolver bem uma pesquisa. Então, primeiro a gente vai ver aqui, caracterizando as ferramentas. População. O que é que se trata a população? Quando a gente fala, por exemplo, uma população de uma cidade, a gente está se referindo ao total de pessoas que tem nessa cidade. Então, população, na estatística, é praticamente isso, é o total de elementos. Então, a gente ainda poderia dizer que, no nosso caso, seria o conjunto universo, tá? Só que, assim, não foque aqui, porque a população é se referida apenas a pessoas. A gente pode ter um grupo de objetos. Como eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? A gente pode ter o total da população ou de pessoas da cidade de São Paulo, ou então um conjunto de modelos de smartphones da Apple, tá? Se a gente tivesse pegasse todos os modelos, isso aqui a gente teria o quê? Uma população de objetos. Dentro da população, a gente vai ter uma coisa que se chama amostra. E o que é a amostra? A amostra é justamente uma parte da população, tá? Às vezes, como eu falei no exemplo anterior da eleição, a gente tem a população geral, que são todos os eleitores do Brasil, e aí
a gente vai ter a amostra que vai ser justamente apenas a parte entrevistada. Ou seja, a gente pegou uma amostra, tá? Uma parte daquela população, uma parte do todo, para a gente poder definir, tá? Então a gente vai chamar isso aqui, ó, o que a gente já sabe que é subconjunto, porque essa amostra ela tem que estar totalmente dentro da população, tá? Então é isso que é uma amostra, uma parte do conjunto total. Naquele caso, os entrevistados seriam a nossa amostra. E nesse caso de São Paulo, no exemplo de São Paulo, se eu pegar o bairro, por exemplo, Vila Madalena, então eu tenho que esse bairro ele é a amostra da minha população, que é a cidade de São Paulo. Variável. O que seria variável? Variável, gente, é do que está se tratando a nossa pesquisa. Porque eu não posso simplesmente chegar assim, eu vim fazer uma pesquisa. Tá, mas e aí, do que se trata a tua pesquisa? O que eu tenho a ver com isso? A pessoa tem que saber do que é, a pessoa tem que saber como é que ela vai poder ajudar, né? Então, para isso, a gente vai chamar de variável. É o motivo pelo qual vai estar pesquisando. Como, por exemplo, a gente viu lá apenas as pessoas da cidade de São Paulo. Beleza, é uma forma de estatística, é uma quantidade, a gente quer saber, por exemplo, uma quantidade de certa população. Mas aí, se eu quiser saber, a partir dessa quantidade, quantas pessoas são casadas, separadas ou solteiras, aí já seria outra característica, tá? Isso dentro das pessoas que moram dentro desse bairro. E também eu posso ter outra questão em relação à idade, ó. Se eu pegar somente as pessoas acima de 60 anos, então, sempre que a gente dá uma característica à nossa pesquisa, a gente está chamando isso aqui de variável, tá? E essa variável, ela pode ser dois tipos. Ela pode ser quantitativa ou ela pode ser qualitativa. Na quantitativa é quando a gente está falando de número, tá? De quantidade. Como assim? Se a gente estiver falando de peso, ou de idade, ou tempo de serviço. Já na qualitativa, a gente está falando de uma determinada qualidade. Por exemplo, ó, o estado civil, que é isso que a gente viu, se é casado, separado, solteira. É uma qualidade que a pessoa desenvolve ou não. Nacionalidade, é onde ela mora. Então, a gente não está se falando de número, a gente não está se referindo a um número. Então, quando não é em relação a número, a gente está falando de uma pesquisa qualitativa. O número vai ser quantitativa. Depois a gente vai ter aqui, ó, os dados, né? Que eu acho que pela lógica você já deve ter entendido o que são os dados, tá? Vai ser uma ferramenta, um mecanismo, né? Porque não adianta a gente, fazer a pesquisa e não dar um nome às coisas. Então, a gente, enquanto faz a pesquisa que colhe, a gente está dizendo que a gente está colhendo os dados da nossa pesquisa. Então, se por exemplo aqui fosse o estudo das crianças, aí poderia ser 3, 5 ou 1 quilo, isso aqui seriam os dados, tá? Seria a resposta, basicamente a resposta das pesquisas. O rol, vê só, quando a gente está falando de rol, ele é mais que uma forma de organização. Ele é uma ferramenta que nos permite organizar os nossos dados. Então, quando a gente está falando de rol, a gente vai sempre se referir a uma ordem ou uma lista, né? Que é crescente ou decrescente. Essa lista pode estar em linha ou coluna, como vocês quiserem. Mas tem que ser em ordem crescente ou decrescente. Sempre que vocês escutarem a palavra, organiza isso em rol, vocês vão ter que colocar na ordem crescente e decrescente. Como nesse exemplo aqui, ó. Numa pesquisa sobre idades de 10 alunos de uma sala, os resultados obtidos foram 18, 17, 18, 20, 22, Se vocês observarem, tá tudo bagunçado aqui, porque foi pela ordem da pesquisa. Só que a partir do momento que a gente organiza em rol, a gente vai organizar nessa linha em ordem crescente. Então, como é que a gente tem números? Então, vai ser, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Não importa se tiver números repetidos, a gente tem que repetir a quantidade toda, tá? Todos os números. Se tinha 2, 16, eu tenho que botar ele 2 vezes aqui. Mas o importante é que estejam todos na ordem. Olha, e fiquem atentos também a essa ideia de rol, porque isso não vai ajudar a gente exclusivamente agora não. A gente também vai utilizar isso quando a gente for ver um pouco sobre moda, mediana, certo? Então tem que ficar atento a isso. Agora, falar um pouco sobre as funcionalidades, né? Às vezes as coisas parecem um pouco repetitivas, mas às vezes tem um detalhe diferente uma coisa da outra que muda todo o contexto. Então, outra coisa também, outra funcionalidade da estatística é facilitar a compreensão da gente através da visualização.
Porque a partir do momento que a gente pega esses dados, colhe eles e coloca em forma de tabela ou de gráficos, a gente está organizando para que a gente consiga olhar de forma melhor. Os gráficos, eles não vêm para complicar a vida da gente, não, vem para facilitar, para a gente olhar e já ver de cara assim, o que é mais alto, ou enfim, para organizar e facilitar a compreensão. Então, vamos ver agora os tipos de gráficos e o que é tabela. Vamos ver cada um onde é que se encaixa. A gente vai ter aqui, ó, primeiro a tabela. Quando a gente está falando de tabela, a gente está falando de um conjunto de dados que são organizados em linhas e colunas, tá, de maneira sistemática. Como assim? Não é simplesmente chegar e jogar, acontece de todo jeito. Não. A gente vai ter que ter, por exemplo, de um lado, vai ter idade, do outro lado, nome, tá? Para saber a idade de cada pessoa, saber pelo nome. Então, a gente vai ter que organizar de alguma forma. Então não tem como, e a gente também utiliza a tabela muitas vezes para organizar os dados, para depois que a gente organizar na tabela, a gente jogar no gráfico. Às vezes não, às vezes são somente para organizar em tabela, mas outras a gente precisa colocar em gráficos, tá? Ela tem essas duas funcionalidades, tanto representar ou organizar. Como por exemplo aqui, ó, coloquei para vocês até sobre o coronavírus, essa tabela aqui está falando sobre os sintomas. Então, nesse lado aqui esquerdo, ó, a gente está falando sobre os sintomas, e aqui nessa barra de cima a gente está falando sobre o tipo de doença, tá? A primeira que a gente tem o Covid-19, a segunda o resfriado e a outra gripe normal. Então, para a gente poder identificar qual é o sintoma de cada um. E não sei se vocês observaram, mas também tem algumas informações aqui, ó. Classificação dos sintomas. A gente tem isso aqui em cima, que é provavelmente quem foi que produziu essa tabela. E aqui embaixo a gente tem a fonte, tá? Só lembrando, a gente vai ver isso mais à frente, mas são dados importantes. Eu não posso simplesmente pegar e jogar um gráfico ou alguma coisa e só dizer que é isso e pronto. Eu tenho que dizer o que é que está acontecendo ali. E eu trouxe um exemplo aqui, ó, uma questão para a gente entender melhor como é que a gente pode aplicar isso. Então, a questão é o seguinte: uma academia de ginástica fez um levantamento do peso e da altura dos seus 10 clientes mais gordos para verificar o IMC, que é o índice de massa corporal, e melhor atendê-los, né? Eles queriam fazer uma análise, ver, ó, já tem uma função isso aí, queriam ver por que eles estavam acima do peso, saber ali essa taxa, né? Que nem todos estão acima, mas aí ver como é que eles vão poder atender melhor essas pessoas. Então aí a gente já vê que tem uma boa funcionalidade. E esses dados foram organizados em uma tabela de acordo com a ordem de matrícula, conforme representado abaixo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a matrícula, que foi a ordem que eles deram lá aleatoriamente. 1, 2, 3, vai até o 10º. Aqui a gente vai ter a altura de cada pessoa e aqui a gente vai ter a massa de cada pessoa. Isso aqui é o texto. Normalmente, sempre que a gente tem uma questão, primeiro vem o texto e logo após a imagem ou dado vem a parte da pergunta, que é o que interessa. E aqui ele diz, ó, qual é a massa total dos 2 alunos mais altos listados nessa tabela. Então, aqui, ó, a gente vai pegar essa informação e vai analisar a tabela para poder dizer. Então, o que ele quer saber é o quê? A massa total. Se é total, a gente já sabe que é uma soma, já que ele quer saber o todo. Dos 2 alunos mais altos. A gente vai procurar aqui, ó. Onde é que eu vejo a altura? Nessa parte, tá vendo? Vou ver quais são os mais altos, a gente olha. Se tivesse organizado em rol, tá? Seria muito mais fácil pra gente achar os mais altos, porque como estaria em ordem crescente ou decrescente, eles estariam provavelmente aqui ou no início. Mas enfim. Aqui a gente vai ter, ó. Eu já tenho um grande aqui, 1,80. Os outros são pequenos, 1,72. Aqui, ó, 1,86. Os mais altos é 1,86 e 1,80. Ele quer saber o total da massa deles, ou seja, o total do peso. Eu venho aqui. 1,80, o cara que pede 1,80 tem 125 kg,4 e o outro tem 128 kg,3, ou seja, 128 kg e 300 gramas e aqui no final 400 gramas. A gente vai somar esses dois valores. Quando a gente somar isso aqui, 125,4 mais 128,3 vai dar exatamente 253. Letra E. Depois vocês anotem no caderno de vocês, tá? A resposta.
Se eu for alterar aqui, vai ficar ruim. Então, gente, ó, continuando aqui, a gente vai ver agora os gráficos, né? Essa parte é tabela, a gente até vê dados nela, mas é mais organizacional também. Então, quando a gente tá falando de gráfico, ele serve para destacar, tá? A dimensão da estatística dos fenômenos e indicar padrões ou tendências, tá? A gente vai ter tempo para fazer comparação, ou para ver o aumento, o crescimento de determinada coisa, ou o decrescimento. Tudo vai depender também do tipo de gráfico que a gente vai utilizar. A gente vê muitos gráficos, normalmente em jornais, em vestibulares, concursos, tudo isso, que vocês veem, vocês têm conhecimento disso, que vocês veem diariamente isso, né? Então, bora lá. A gente vai ter que os gráficos, vai ter os componentes, tá? E alguns dos elementos presentes no gráfico, primeiramente é título, tá? O título ele tem que ser frases curtas com palavras-chave do assunto apresentado. A gente vai ver mais exemplos lá na frente. Porque assim, não adianta eu ter um gráfico assim, gráfico da idade das pessoas que moram na cidade de Paudalho. Não adianta eu chegar e botar assim, dado das pessoas, gráfico das pessoas que moram em Paudalho. Não, eu tenho que ter as palavras-chave, as palavras principais, que a gente tá falando o quê? A idade, tá? A faixa etária de pessoas que moram na cidade. Então, isso tem que estar incluso no título. Ele tem que dar o sentido pra gente. Depois do título vem a fonte, porque quando a gente faz uma análise estatística, a gente normalmente pesquisa de alguma coisa, seja da internet, ou seja com a vizinhança, mas a gente tem que colocar a fonte daquelas informações, de onde é que a gente tirou essa fonte, tá? Principalmente se for instituições ou sites ou algo do tipo, é que a gente tem que colocar lá como referência. É importante fazer isso, senão a gente considera como sendo plágio. Números. A gente vai ter que os números vão ser os valores, né? Que vão compor os dados ou os fatos. A gente representa tudo praticamente em números. E as legendas. Como assim legendas? Quando a gente está falando de legendas nesse caso, a gente está falando de organização, tá? A gente precisa organizar os dados. Quem está lendo o gráfico, fazendo a leitura gráfica, ela tem que entender de onde que vem cada coisinha do gráfico. Então, para isso, existem as legendas, que é explicando cada detalhe. A gente vai ver exemplo de legenda também, tá? Então, primeiro, os tipos de gráfico. Existem alguns tipos de gráficos, se eu não estou enganada, são uns 5 gráficos. Devem ter mais, mas esses são os mais conhecidos. A gente só vai ver 4 aqui. E cada gráfico ele se remete melhor a uma determinada situação, tá? Então, se a gente escolher o gráfico errado, a gente pode comprometer a nossa pesquisa, né? Pode ser que ela não fique tão boa, tão autêntica, porque a gente não vai estar analisando de acordo com o gráfico correto. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro gráfico é o gráfico que a gente conhece como gráfico de colunas e gráfico de barras. Eles são praticamente a mesma coisa, o que muda é apenas a posição. Ele pode ser chamado de um dos dois, tá? Mas o de colunas é o que está em pé e o de barras é o que está deitado na horizontal. Colunas na vertical. Aí a gente vai ter que normalmente aqui embaixo, isso daqui vai ser as categorias qualitativas, é o que a gente está tratando da pesquisa, e aqui em cima vai ser a quantidade. Na maioria dos casos é assim que acontece nos gráficos de coluna, tá? A gente chama isso aqui de coluna porque estou em pé. Então aqui, estão vendo? Teve alguma pesquisa de alguma coisa e aqui a gente teve a quantidade. A quantidade disso aqui foi 4, desse aqui já foi 2 alguma coisa, tá? E a gente vai ter essa variância. Já o de barras, as categorias vão estar aqui do lado, né? Que é o tipo de coisa que a gente está sendo pesquisado, e aqui a quantidade. Vocês lembram que eu falei sobre legenda? Legendas são essas coisinhas aqui, que tem série 1, série 2, série 3. Então, a legenda vai ser basicamente do que está se tratando cada cor. Então, a cor azul está falando sobre o quê? Sobre a série 1, a laranja, sobre a série 2, a cinza, sobre a série 3, e assim sucessivamente. Só que lá vai estar explícito cada uma delas. E, normalmente a gente dá isso para informações simples, tá? Que tem um valor mais alto ou menor, enfim. E essas colunas, normalmente são retângulos. Na maioria dos casos a gente encontra assim, mas a gente também pode encontrar
essas barras aqui em forma de cones, cilindros ou pirâmides, mas esse aqui é o mais comum. Um exemplo para vocês. Nesse gráfico aqui está representado o resultado de uma pesquisa realizada com um grupo de pessoas para saber de que forma elas descobriram que precisavam do uso de óculos. Então, a gente vai ter o título aqui em cima, como descobriu que precisava usar óculos. Vocês estão vendo que o título já dá uma ideia geral pra gente, né? Aqui embaixo a gente vai ter a fonte, de onde é que isso foi pesquisado, certo? Isso aqui é a fonte, tá bem pequenininho. A gente chama também de referência. Foi um site. Aí a gente vai ter aqui, as legendas. Isso aqui a gente chama de legenda. O preto, a barra pintada de preta, significa consulta de rotina. A de branco, dores de cabeça, vista embaçada e outros. Eu descobri que eu precisava, particularmente, no exemplo, porque eu sentia muita dor de cabeça. Aí eu fui fazer e precisava. Eu sei que vocês não estão interessados em saber da minha vida, né? Mas, enfim, e vocês são obrigados a escutar. Mudando de assunto, então vamos para aqui para a pergunta que é o que interessa. De acordo com esse gráfico, a quantidade de pessoas que descobriu que precisava usar óculos por causa da vista embaçada é igual a. Então ele só quer saber a quantidade que precisou usar óculos por causa da vista embaçada. Então a gente vai aqui de acordo com as legendas. Qual é que representa a vista embaçada? É a que está em cinza. Então a gente vai olhar em todos, que são as categorias de meninas, mulheres, meninos e homens. Em todas essas categorias, quais são a quantidade de vista embaçada? Vamos contar. 9, né, nesse de meninas, mais 5, 14, mais 15 de meninos vai dar 29, mais 3, 32. Então a resposta aqui, letra E, 32 pessoas descobriram, tá, que tem a vista embaçada, que tem problema de visão por causa da vista embaçada. Agora vamos para o próximo, que é o gráfico de linhas. Normalmente o gráfico de linha ele é utilizado para a gente representar uma ordem crescente de alguma coisa. Mais uma vez utilizando o exemplo do coronavírus. No coronavírus a gente tem que a quantidade diária de casos ou de mortes, ela vem subindo de acordo com a linha. Tá? E aí cada pontozinho representa um marco, né? Então é isso aqui, A gente vai ter aqui embaixo as categorias, certo? Aqui em cima a quantidade e aqui a série. Nesse caso aqui, a gente vai ter o que, Essa série, o azul, né, vai significar um tipo. Ele veio aqui, diminuiu, tava em 4, entre 4 e 5. Aí diminuiu para 2 e 3, depois aumentou de novo e parou aqui em 4 e 5. Normalmente, gente, a gente trata, no gráfico de linhas, a gente trata isso aqui como sendo um período de tempo. Como assim um período de tempo? Qual foi a venda de uma determinada empresa? Vou dizer que azul é de blusas, laranja short e esse preto aqui calças. Entre os meses de abril, maio, junho e julho. Então, se a gente fosse observar, a quantidade de shorts, eu não lembro mais o que eu falei, mas enfim, vou dizer que isso aqui foi short. A quantidade de short do mês de abril até maio, ela aumentou. Então a gente faria essa análise aqui, Ela saiu de entre 2 e 3 e foi para mais ou menos 4,4 aqui. Então é essa análise que a gente faz em relação ao tempo e aqui em cima a quantidade. E cada pontinho aqui, a gente vai ter que vai ser um marco. Estão vendo? Todos eles, Na categoria 1 a gente teve esse marco, na categoria 2 esse, na categoria 3 esse marco aqui e na categoria 4 esse. Então as categorias elas são marcadas por pontos. Aqui, um ponto, outro ponto. Aqui não teve um ponto específico, mas aqui a gente teve uma reta contínua. Então aqui a gente poderia aqui dizer que o ponto foi mais ou menos aqui e passou direto. Aqui, um ponto, outro ponto nessa categoria, outro, enfim. A gente vai ver em questões também. E a gente tem que discutir a continuidade, né? Isso aqui está mostrando pra gente, trazendo essa informação, que é justamente essa questão de onde é que ela foi, teve uma quantidade maior, menor, enfim.
Um exemplo aqui. No gráfico abaixo está representada a produção de queijo em uma fazenda nos 5 primeiros meses de um ano. Então aqui, ó, como eu falei para vocês aqui, o tempo, né? Tem aqui, ó, meses. A gente tem que colocar também essas informações para as pessoas saberem. E aqui a produção de queijo por quilograma, que é a quantidade. Não esqueçam desses detalhes aqui, ó, que tem que colocar, tanto no de barras ou no de linhas, todos. De acordo com esse gráfico, a produção de queijo nessa fazenda diminuiu no período de... Então, ele quer que a gente olhe para o gráfico e analise em que momento foi que diminuiu. Então, a gente vai começar aqui, ó, de janeiro a fevereiro. De janeiro a fevereiro, ele começou em janeiro em 20 e foi para 40, ó. Em fevereiro ele parou em 40. Então, de janeiro para fevereiro, a gente não teve uma diminuição, a gente teve um aumento de 20 quilos de queijo. Já quando a gente pega aqui o balanço de fevereiro para março, ó, ele estava em 40 aqui em fevereiro e em março ele continuou em 40. Então, como ele continuou, a gente disse que isso é uma constante. Ele permaneceu no mesmo valor que foi a venda de 40. De março para abril, ele teve outro aumento. Estão vendo? Sempre nesse caso que tiver para cima, é aumento, a não ser que o gráfico seja invertido. Então, aqui a gente teve, ó, 40, começou aqui em março em 40 e foi para 50, a gente teve outro aumento. Já de abril para maio, ó, o que é que aconteceu? Ele estava em 50 e ele caiu para 35. Então, normalmente, quando a gente utiliza gráfico de linhas, a gente faz para ver essa análise de crescimento, quando é que cresceu, diminuiu, foi constante. Então, aqui caiu, ó, deu uma queda na quantidade de quilos. Não foi comparado ao início, né, mas em relação ao mês de abril e maio foi o que caiu. Então, a gente vai ter que a resposta correta vai ser, ó, entre abril e maio. De abril a maio teve uma diminuição, letra D. Olhem, agora a gente vai ver aqui o gráfico de setores, ou acredito que é mais conhecido por vocês, o gráfico de pizza, tá? Setores ou pizza. Então, a gente tem que esse gráfico, ele normalmente, na maioria dos casos, ele é dado para a gente utilizar a estatística em forma de porcentagem. Então, sempre que a gente quiser dividir alguma coisa em porcentagem, a gente vai utilizar o gráfico de setores ou pizza, tá? Porque ele vai indicar a quantidade de cada coisa. Por exemplo, ó, esse aqui ele teve 4 categorias. Então, eu tive a categoria azul, que foi 58%, a laranja 23%, essa aqui, sei lá, violeta 10% e essa aqui 9%. Quando eu somar tudo isso aqui, é obrigatório que dê 100%. Sempre que a gente está tratando de porcentagem, o universo vai ser 100%. Ó, e aqui é recomendado, não é obrigatório não, mas é recomendado que quando a gente faça um tipo de gráfico desse, a gente tenha no máximo 7 categorias. Pode ter mais, porque às vezes tem mais, dependendo da pesquisa, tem mais dados, mas o ideal é que tenham 7 categorias no máximo, tá? E a gente divide isso daqui dependendo, de acordo com a porcentagem de cada. E nesse caso aqui, gente, ó, ele não trouxe nesse texto, mas quando a gente tá falando de setores, disso aqui a gente tá falando de círculo, tá? E quando a gente fala de círculo, que a gente vai ver o setor circular em relação aos graus, a gente tem que ter um total de 360 graus. Então, se a gente tivesse que fazer, por exemplo, uma porcentagem, tivesse em grau, quisesse transformar, a gente faria uma regra de 3, onde o total em porcentagem seria 100% e o total em graus aqui é igual a 360 graus. Vai ser sempre assim. E aqui ele deu a legenda de cada coisa, ó, o que o azul significa, enfim, já comentei isso. Esse aqui não tem, porque não tem um contexto, mas aí a gente teria o título aqui em cima, a fonte embaixo, todos têm que ter. Um exemplo aqui. Uma rede de supermercado resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. E foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Então, a gente vai ter aqui, ó, de 2.000 pessoas, 49% pretendem um horário, 9% outro, 17% outro e 25% outro. A gente vai ver aqui de acordo com as legendas. Não existe gráfico sem legenda. Se tiver um gráfico sem legenda, não dá para entender nadinha, gente. Então, isso é extremamente importante. Então, ó, ele vem aqui e pergunta pra gente: durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Então, se a gente for observar esses setores aqui, ó, o que tem a maior porcentagem é 49%.
E aqui a gente vem, que cor é essa? Branca, né? Então a gente vai observar aqui, qual a legenda que está representando o branco? É a legenda que está de 8 horas às 12 horas. Então a gente vem para as alternativas. De 8 às 12 horas, letra A, que é a legenda branco, 49%, a maioria, a maior parte. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar para vocês umas questões. Não vão ser muitas, vão ser pouquinhas. O ideal é que vocês façam logo agora nessa aula mesmo, para não acumular tanta coisa. E é mais para vocês verificarem mesmo o que vocês aprenderam, tá? Desculpa se alguma coisa ficou repetitiva, é porque às vezes algumas pessoas não conseguem entender bem e a gente acaba querendo chegar em todo mundo. Aí por isso a gente fica nos meros detalhes aí. E se liguem, viu, que estatística é extremamente importante, vestibular sempre cai, sempre tem interpretação de gráfico, tabelas, enfim, é muito importante. Façam as coisas direitinho, estudem e fiquem em casa. Tchau!